Já pedi para a Mariana, para Marta. Vamos aproveitar para a gente poder convidar os nossos colegas, os nossos amigos, as mulheres incríveis que a gente conhece, enquanto a Marta e a Mariana entram na nossa live, que hoje vai falar sobre a força da representatividade das mulheres. Vamos esperar eles entrarem. Obrigada, professor Zé Afonso. Deu parabéns aqui para as mulheres. Nós nos orgulhamos de fazer parte da FIB, essa associação que traz esse diálogo entre Brasil e Portugal. A gente está aqui uns minutinhos antes de entrar, já convidando as pessoas, vocês que estão aí, apertem nesse aviãozinho e vão mandando para todo mundo, para os nossos associados, vão mandando para as mulheres incríveis que vocês conhecem, para os homens incríveis que vocês conhecem também. Vamos lá, deixa eu ver se as nossas convidadas de hoje conseguem entrar, para elas aceitarem aqui o convite. Mariana. Vamos ver se elas aceitam aqui. Obrigada. Gente, enquanto a gente estiver aqui, vocês podem ir colocando corações, pode ir aproveitando e mandando esse aviãozinho para as pessoas poderem vir entrar na live. A gente vai falar aqui durante uns 20, 30 minutinhos um pouco sobre a história da mulher, né? Nesse contexto de construção do seu papel, do seu espaço, esse espaço de força e de representatividade. Então, vamos aproveitar um pouco para conversar sobre isso. Nossa, Mariana já entrou. Então, tá aqui. Deixa eu pedir aqui para a Mariana. Pedir para a Mariana participar. Deixa eu ver se a professora Marta já está aqui também. Olá! Oi, Mariana! Que prazer que você está aqui. Tá dando uma travada, mas acho que tá linda. Pedi aqui para a professora Marta participar. Já temos aqui alguns dos nossos amigos que estão entre os associados, que também apoiam esse movimento. São 4h e a nossa live acaba de começar. A força da representatividade feminina, da mulher. O papel e a nossa construção durante esse percurso, né? Que é o percurso de uma vida, é um percurso histórico que permeia todos os países, que permeia a humanidade. E a Mariana, que está aqui com a gente, é uma pesquisadora e autora do livro Mulheres na Constituição, que inclusive recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisada no Google e consigam aí adquirir. Enquanto a gente está conversando e vocês estão aí aproveitando para convidar todo mundo, convida pelo menos umas 10 pessoas do seu grupo de amigos, todas as mulheres que você acha incrível, convida, vem para cá. Vem para cá que a gente já vai começar a discussão para o nosso bate-papo. Estou convidando aqui a Marta, né, que é da nova SBE, que tem um curso específico para liderança. Estou convidando ela por lá. E a gente está aguardando aqui a Marta entrar. Estou convidando ela pelo perfil que está disponível, né, no Nova SBE, que está aqui com a gente. Então, ela precisa entrar por esse perfil para a gente conseguir admitir. E aí, Mariana, conta um pouquinho do seu livro para os nossos convidados. Cadê o livro? Tem que fazer o merchan dele, né? Enquanto a Marta...
Daí, Saudades, fico muito feliz de estar participando hoje numa data tão especial, de tanto significado, de tanta importância, principalmente com você, que é uma mulher incrível, é uma mulher muito forte, é uma mulher que de grande pensamento, que pensa e repensa o direito tributário, de grande representatividade, enfim, para todas nós. Eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje com você, principalmente, que é uma amiga também muito querida, para falar desse livro que eu acabei de escrever. Inclusive, o lançamento dele foi agora há pouco. E trata muito sobre a questão das mulheres e da Constituição, buscando alternativas e soluções pragmáticas, porque para a realidade que nós vivemos de hoje, que é fruto de um preconceito milenar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui participando hoje, principalmente com a Marta Pimentel, que é uma mulher que a ocupa Marta entrou espaços aqui. predominantemente masculinos, né? Acho Excelente. que ela conseguiu. Conseguiu entrar. E o site de venda do Mulheres na Constituição, Mari, tá disponível no site? Está disponível na Amazon, na Submarino, em várias plataformas, enfim. Vocês podem ter acesso do livro, também está disponível na Livraria Travessa de Lisboa, para quem estiver em Lisboa. E aqui em São Paulo, na Martins Fontes, também está disponível na Livraria Física, e nós estamos buscando expandir para outras livrarias físicas também. Mas, por enquanto, Excelente. tem várias formas de você conseguir acessar o livro. Ótimo. Gente, primeiro, assim, começando, né, esse nosso contexto, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é hoje, né? O que é o nosso dia de hoje. Ó, a professora Marta ainda não está conseguindo participar, deixa eu convidá-la novamente para ver se ela aceita. Se você não estiver conseguindo receber, Marta, o link para entrar, se você clicar para participar, eu consigo te aceitar também. Eu já mandei o convite, deve estar tem um bonequinho que a gente consegue te aceitar aqui. Eu já mandei o convite para você por ali. Gente, aproveita esses momentos para convidar as pessoas, hein? A gente está aqui, está subindo o nosso Sim. número de convidados, mas. Ah, pronto, então. Precisa aceitar o convite de participar na live. Ó, convidei novamente. Eu estou mandando por aqui. Ou se for o caso, clica nesse maisinho, professora Marta, que a gente consegue te aceitar também. Vamos ver se ela consegue. Não está conseguindo participar, vou tentar novamente. Ela já está aqui, a gente está aqui ansioso para poder Sim, ouvi-la, para falar sobre liderança, para falar sobre o curso que ela ministra, que ela tem na Nova. A gente vai tentando. Ou então, se você conseguir pedir para participar também, professora Marta, a gente consegue te admitir. Então, mesmo que você não consiga ver o convite que eu estou enviando pelo próprio Instagram, eu consigo. Se você pedir para participar, tem um maisinho assim do lado dos comentários, que aí a gente consegue te colocar aqui junto da live. Vamos ver se ela consegue entrar enquanto a gente fala sobre isso. Sobre essa nossa construção histórica, né? Se o dia. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês irem respondendo, para a gente poder ir interagindo com quem está nos assistindo. Eu queria que vocês respondessem aqui nos comentários. O que significa o Dia Internacional da Mulher? Dia Internacional da Mulher é um dia de celebração ou é um sinal de urgência, um sinal para que a gente pense mais mudanças, um sinal para que a gente repense o nosso papel. O que significa o Dia Internacional da Mulher? É um dia para a gente comemorar? É um dia para a gente pensar? É um dia de luta? É um dia de representatividade? O que significa? Eu quero ver os comentários aqui de vocês
para a gente poder interagir e ver o que que o nosso público, o que que vocês estão pensando sobre essa nossa construção, né? Eu acho que é um ponto importante. Mari, o que que você acha que é o Dia Internacional da Mulher? Enquanto as pessoas vão respondendo Não, aqui nos comentários e vão convidando os novos participantes. essas datas, acima de tudo, elas são muito importantes para um dia que a gente para refletir sobre uma questão que deve ser construída continuamente, diariamente, cotidianamente, né? É, eu acho que, inclusive, o Dia da Mulher é um dia que não é de muita alegria, é um dia de esperança, talvez, é um dia para se repensar novas alternativas, porque eu sigo muito uma máxima, que é uma premissa hegeliana, que diz que a prática como critério da verdade. Será que nós praticamos algumas premissas do feminismo no nosso cotidiano? Como nós lidamos com as situações de violência cotidianas? Porque violência não é só física, a violência pode ser psicológica, moral. Existem uma série de formas de manifestação da violência que não é só a agressão física. É verdade. Então, Professora eu Marta entrou! Olá, Bem-vinda! Eu vou deixar a Mari continuar daqui a pouquinho, Mari, falando sobre isso. Eu achei super importante essa fala, né? Os princípios, a representatividade, assim, do que Professora Marta, primeiro, bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Eu acho que está entrando aqui um pouquinho. Agora, efetivamente, às 4h09. Pronto, estamos aqui. Mas nós não estamos ouvindo, professora Marta. Tá sem áudio pra gente. Vamos ver se ela consegue colocar o áudio. Enquanto isso, Mário, eu quero que você volte a falar sobre esses pontos, que inclusive estava ótimo. Vou só colocar aqui alguns dos nossos convidados que estão aqui, que já nos deram parabéns, né, pela live. Parabéns por sermos mulheres e por esse dia. A Laís colocou aqui, né, um dia para muita reflexão, especialmente sobre o que a gente pode tomar de ações concretas para um futuro mais inclusivo. Excelente percepção, Laís. Eu acho que pensar sobre quem somos, sobre o nosso papel, pensar sobre o que representa ser mulher. E mais que isso, que ela coloca assim, quais as ações nós podemos tomar. Eu acho que ações têm tudo a ver com o que a professora Marta traz para a gente hoje, que é essa questão da liderança e do nosso papel, que são ações concretas para um futuro mais inclusivo, que conversa, né, com a pesquisa da Mariana, que é no sentido de construção da história, construção do que é o papel da mulher no aspecto constitucional. Outros colegas, né, estão aqui também, responderam. E saiu a outra resposta. Eu vi a da Laís, tinha mais uma aqui que colocou. Perdi aqui qual era o outro. São vários comentários, coisa boa, tem muita gente comentando. A professora Marta está aqui entrando, vamos ver se ela consegue falar. Professora Marta. Vamos ver se ela consegue já. Oi, Gabi. Tá ali, todo mundo entrando. Vamos ver se o áudio da professora Marta... Oi, saiu. Bem-vinda. Voltou? Conseguiu? Não, eu não tô ouvindo. Deu só uma... Mas é isso mesmo. Não, mas... não, acontece. Mas eu fiquei muito feliz com os comentários. A Laís, ela é sempre muito pertinente, uma amiga nossa muito querida e extremamente inteligente, competente. Ela é super perspicaz e uma grande advogada. Eu fico muito orgulhosa dela estar participando e fazendo esses comentários, porque ela é extremamente importante, principalmente para o feminismo. Assim, ela tem muita representatividade na prática. Então, eu fico muito feliz também dela estar aqui.
E quando Entre a outros gente convidados, estou muito feliz. Quando a Mariana estava comentando, né, sobre quais são esses símbolos, esses valores, que era no início, né, respondendo a pergunta que vocês começaram a responder, o que que significa esse dia? E por que que a gente está aqui, né? Por que que o FIB resolveu pensar uma live, pensar essa construção, chamar a Mariana, chamar a professora Marta, pensar nessa estrutura e estar com vocês, né? Com os nossos associados aqui no dia de hoje, com as pessoas que acreditam na nossa missão de diálogo entre Brasil e Portugal, na construção de um aprendizado e que por que que a gente está aqui? O que que significa esse dia? Porque a gente acredita, né, nessa representatividade, a gente acredita na importância de dizer que o papel da mulher, de colocar como um ponto de inflexão para o que nós estamos construindo daqui para frente. Mari, eu vou pedir para você voltar a sua fala, que a gente parou um pouquinho para poder pedir para a professora Marta entrar enquanto ela entra. E aí você continua, eu não vou te interromper de novo, mesmo que ela consiga entrar. E aí depois a gente vai dando continuidade dentro do nosso debate, assim. E se vocês tiverem alguma pergunta, nos mandem. E não esqueçam de mandar o aviãozinho lá. Cada um que está aqui, coloca o aviãozinho, convida os seus colegas, os seus amigos, convida as pessoas que estão no seu Instagram para participarem com a gente, para estarem ouvindo essa live, participando, interagindo, enfim. E para a gente poder interagir hoje e conversar um pouco sobre esse tema. Então vamos lá, voltar, né, a fala da Mariana, que eu cortei para falar com a professora Marta sobre o que é esse dia, Mari. Não, eu acho muito importante, principalmente o FIB, abrir esse espaço para o debate e para a questão feminina, principalmente, que acaba não sendo uma questão só feminina, porque o feminismo ele abarca a sociedade como um todo. Assim como o FIB tem a intenção de conectar e fazer essa ponte entre Brasil e Europa, é importante que ele também tenha esse papel de transformação. E o feminismo sabe o que quer e sabe qual é a direção que pretende ir, que é esse caminho que almeja a transformação. Então, eu fico muito feliz, essa data é extremamente importante, porque é um dia que você para pensar sobre todas as questões que abarcam o feminino, como choca a realidade, qual o impacto dele nas mulheres, nas crianças, nos homens, porque o machismo não é algo que impacta só a mulher, impacta a sociedade como um todo, inclusive os homens. Então, é importante a gente abrir esse espaço de discussão, principalmente nessa data, e colocar em prática ao longo do ano também. Professora Marta, acho que agora você consegue nos escutar. Vocês estão me escutando? Sim! Agora sim. Agora estamos escutando, estamos às 13, mas todos os nossos associados aqui. Ai, que coisa boa. Meninas, desculpem. Eu estava aqui com um problema, não estava conseguindo me conectar, mas que bom que deu certo. Ótimo. Estamos aqui. Professora Marta, a Mari respondeu aqui uma pergunta inicial para a gente começar essa discussão. Assim, a ideia é que não seja uma live longa, que seja um momento de pensar, né? Assim, para que a gente pare um pouquinho no nosso dia ou no final do dia em Portugal, para a gente pensar, e aí, o que é o Dia Internacional da Mulher? Por que comemorar esse dia? Por que valorizar isso? Por que o FIB como um fórum, né? Brasil-Europa, como esse espaço? Por que a gente quis fazer? Por que a gente se empenhou em estar aqui? E aí eu quero ouvir um pouquinho de você. Então, olha, para mim é uma honra enorme estar aqui, até porque o meu coração está dividido nesses dois países, não é? Eu tive o privilégio de morar 15 anos no Brasil, não é? Cheguei aqui a Portugal um pouco antes da pandemia. Então ter tudo o que é oportunidade de conexão entre os dois países, de poder estarmos juntos, partilhar história comum, é para mim sempre, eu não abro mão. Então para mim foi uma enorme honra a oportunidade de estar aqui, porque tenho essa afinidade muito grande com
com essa história desses dois países, isso faz de mim uma embaixadora dessa relação. Que coisa Sinto-me boa! uma embaixadora dessa relação. A gente fica muito honrado. Bom, então agora que estamos aqui, nosso público já cresceu, vocês já mandaram aviãozinho para todo mundo, a gente já conversou um pouco sobre o que é esse dia, a professora Marta já está mais tranquila, né, professora Marta, que já entrou, agora já deu tudo certo. Mari já deu uma palhinha para a gente sobre o que é a pesquisa dela, que é Mulheres na Constituição, falou um pouquinho sobre o que ela pensa, e ela fala um ponto que eu queria deixar aqui para nossa live, que ela fala assim, a mulher sabe para onde ela quer ir, né? A mulher, ela não está em dúvida, ela não tá... Não, ela sabe para onde ela quer ir. Ela é uma mulher que tem esse papel. E ela fala, nós sabemos para onde queremos ir. Eu acho tão forte isso, muito poderoso. E, bom, deixa eu só apresentar o que a gente está fazendo para quem está entrando agora. O FIB é o Fórum de Integração Brasil-Europa. Nós realizamos duetos e diálogos entre Brasil e Europa, como a professora Marta falou, que se sente embaixadora, né? Então, ela representa muito esse movimento que o FIB traz, dialogando com os dois países em aprendizado, em cultura. E nós realizamos duetos além-mar. A gente tem aqui a diretora da nova SBE, que é Marta Pimentel, e a pesquisadora Mariana Bugelli, que escreveu a história, né, das mulheres na Constituição. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esses temas. Primeiro, muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigada por vocês que estão aqui participando. Professora Marta, eu vou começar com você, hein? Com algumas perguntas. Eu dei uma palhinha inicial ali, a gente falando sobre a pergunta o que significa... Eu vou ligar a corrente. Espera aí. Tá bom. É o ao vivo. Estamos ao vivo. Enquanto ela liga ali acho que é a luz, né? Não sei. Dela. Mari, me fala um pouquinho sobre as raízes do feminismo, assim. Porque você falou sobre elementos do feminismo. Assim, a gente tem muita dúvida sobre o que é, né? Dia Internacional da Mulher tem a ver com feminismo. O feminismo tem várias vertentes, né? Então, assim, às vezes a gente, até mesmo como mulher, e eu tô falando de forma muito, muito tranquila e natural, às vezes a gente não se cola a todas as facetas do feminismo. A gente fala, eu concordo com isso, mas aquilo eu não acho tanto. Então, assim, o que significa? O que são essas raízes? O que importa, né, dentro desse contexto? Eu acho que existe muita... Eu acho que o feminismo, ele existe uma falsa impressão do que é o feminismo mesmo. Eu acho que as pessoas, elas não sabem muito ao certo o que é o feminismo. Toda vez que se fala em feminismo, se tem uma impressão completamente equivocada do que é. Inclusive, eu tenho uma professora que ela falou uma frase que eu achei tão incrível, que ela disse que o contrário do feminismo não é o machismo, é a ignorância. Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de razoabilidade, que acredita na dignidade humana, na justiça, no equilíbrio das relações humanas, pode aderir ao feminismo. O feminismo é uma causa humanitária, acima de tudo. É óbvio que existem várias vertentes. E por que existem essas vertentes feministas? Porque existe a diversidade. E as mulheres brancas, por exemplo, já alcançaram alguns direitos que mulheres negras dentro da realidade brasileira, dentro do contexto brasileiro, não alcançaram. Então é por isso que existem essas vertentes, essa diversidade que não pode ser esquecida. Lógico que todas nós, quando nos unimos, somos muito mais fortes, né? Mas é ter essa sensibilidade para quem está mais vulnerável em relação ao outro. Então é por isso que existe essa diversidade de vertentes. Mas a professora Marta agora eu acho que já está conosco. Tenho certeza que ela quer participar também. Meninas. Espero. Não, vai ser, com certeza. Professora Marta, a gente está falando aqui sobre as raízes do feminismo. A Mariana colocou alguns pontos, né, que ela pensa como importantes ali dentro desse contexto. A Tina colocou, né, essa força dessa frase, né? O contrário do feminismo não é machismo, é ignorância. Dentro da sua perspectiva, como uma mulher
treina outras mulheres, né? Que não só se empenha no sentido de fortalecer essas relações, mas no sentido também de construir um ambiente propício para o desenvolvimento delas em todos os aspectos, assim. O que é que significa o feminismo hoje? Das raízes até aqui, assim, poucas palavras, né? A pessoa faz uma pergunta dessa. Na verdade, eu concordo, não é? Eu acho que, em teoria, devemos ser todos feministas, não é? Porque o feminismo é dar a essência, a raiz àquele que é um papel importante na sociedade e por isso eu acho que esse é um aspecto que que nem depende do sexo, não é? Somos mulheres, somos homens, é uma crença, uma forma de estar que a gente deve manter e deve lutar e deve ensinar os nossos filhos, não é? Nesse sentido. E por isso eu diria que todo o processo que nós fazemos de desenvolvimento é muito um processo baseado na ideia de que o valor está na diversidade, não é? O valor está em garantir que todos nós temos possibilidades de contribuir de forma complementar e, por isso, respeitar a essência, as características de cada um é uma grande mais-valia para essa ideia de construção de um mundo mais coletivo e mais próspero. Então, a nossa crença toda aqui na Nova e todo o trabalho que temos vindo a fazer é aceitar a diversidade e tirar valor, tirar proveito dessas diferenças. E por isso eu diria que a nossa grande missão é reconhecer essas diferenças, tirar esse valor e por isso fazer o que a gente chama-se o balanceamento do poder, não é? É dar a possibilidade de todos poderem contribuir da mesma forma, de um lugar equivalente, de um lugar igual. E acho que esse é que é um grande ativo, não é? Que hoje estamos prontos. Eu acho que as sociedades hoje democráticas estão maduras e prontas para fazer esse movimento. E por isso... E aí eu acho que o desafio está dos dois lados, viu? Eu acho que está nas mulheres, um bocadinho de assumir esse protagonismo, não é? Sair um pouquinho da concha e poderem, não é? Não ter o receio, poderem se expressar, poderem almejar os seus objetivos, poder almejar não é? Essas conquistas, quaisquer que elas sejam, qualquer que seja a sua escolha de carreira. E também está também no outro lado, nos homens e não é? Nos outros relevantes que existem também na sociedade que permitam dar esse espaço, não é? Ter essa capacidade de escuta e de reconhecer que na diferença há um ganho. Então, eu diria que a nossa estratégia é muito baseada nisso. Vamos aceitar o diferente. Aceitar o diferente. Quando você fala em balanceamento de poder, eu me lembrei muito da construção da pesquisa da Mariana. Que, assim, com carinho eu chamo de Mari. Mas, né, é Mariana Bugelli, é a nossa pesquisadora. Mas a gente fica, né, tão próxima, amiga, assim, que chama de Mari. Então, aqui eu vou chamar de Mari, com todo respeito e consideração a toda a potência que é a mulher Mariana Bugelli. A Mariana traz na pesquisa dela o contexto de balanceamento entre a mulher no poder, né? Dentro do contexto constitucional, nessa representatividade, ela, dentro desse contexto de poder. A gente nem ia falar muito sobre isso, né, Mário, que é mais técnico, assim, até dentro do seu contexto de pesquisa, mas como a professora Marta falou de balanceamento de relações, balanceamento dentro dessa estrutura, né, e a gente está em ano eleitoral, inclusive no Brasil, né, assim, a gente está no ano eleitoral, no contexto federal, fala um pouco pra gente sobre essa questão, Mari, de balanceamento de poder no contexto histórico, constitucional, o que isso representa, como você enxerga isso, assim, rapidinho. Eu acho que o direito, acima de tudo, ele não é um sistema, assim, partindo de uma premissa que é auseniana, autopoética, ou seja, ele não é um sistema fechado, ele tem que dialogar com várias áreas para que isso realmente aconteça. Inclusive, tem uma frase do Jorge Ripper que eu acho ela brilhante, eu acho que ela resume bem o que é isso, que é: quando o direito ignora a realidade se vinga do direito. Então, a nossa realidade, ela é uma estrutura tão forte, tão real, então fechar os olhos para a nossa realidade é simplesmente fechar os olhos para a nossa sociedade, para valores, para princípios que são fundamentais. Então,
o que é a representatividade e por que ela é importante. Eu acho importante a gente passar por esse ponto primeiro. A representatividade ela é importante porque, primeiro, ela traz novas soluções. Ela tem a cara da nossa sociedade. E isso é um valor democrático. Por exemplo, a nossa sociedade, mais da metade é composta por mulheres, pretos, pretas, pardos e pardas, e não é a cara do nosso Congresso Nacional, do nosso judiciário, enfim, de toda a nossa estrutura política. Então, é preciso ter essa inovação, por isso que eu trago tanto esse princípio da paridade que agora está sendo discutido no âmbito internacional e que agora começa a respaldar em países e nasce a prática na América Latina, no Chile. Então, a representação é isso, a representação é você se enxergar, ela tem esse poder. Então, por exemplo, você vê um homem negro ocupando um espaço de poder, isso tem uma grande força de representatividade. Por quê? Porque crianças olham para aquilo, se enxergam naquilo e veem outras possibilidades. Porque você vai falar com uma criança negra que mora numa situação de insalubre, de periferia e tudo mais, ela vê poucas possibilidades, ela vê poucas saídas. Então, ter essa força é enxergar novas possibilidades, é enxergar saídas. E o segundo ponto de importância da representação são novas alternativas. Quem sofre a dor sabe o que funciona, sabe trazer novas possibilidades, alternativas. Ela tem um espaço de vivência, de experiência diferente de uma pessoa da elite branca. Ou, enfim, tem outras dores, outros sofrimentos, trazer novos problemas e discutir e trazer isso para o debate público. Então, essa é a importância da representação. E é por isso que é preciso ter mulheres para debater questões relativas às mulheres. Mais do que trazer respostas, é trazer o debate, trazer essa diversidade para o debate. Porque ela que sabe a realidade dela, ela sabe o que sofre, ela sabe quais são as questões do dia a dia. E trazer possíveis alternativas que uma pessoa que não vive naquilo jamais enxergaria. Então, essa que é a importância da representação, acima de tudo. Professora Marta, quando a Mari fala, né, sobre essa questão da representatividade e tudo, você treina mulheres no protagonismo, né? Então, assim, dá uma palhinha aqui pra gente sobre como que a gente pode ajudar as mulheres na prática a assumirem esse papel, a assumirem o protagonismo de suas vidas, assim, das suas escolhas, a se posicionarem nesse contexto de representatividade, né? Que é tão difícil, assim, a gente quer um contexto em que não é fácil, é uma escada e é um trabalho árduo, assim, para cada uma, né? Então, Olha, eu acho que tem uma assimetria histórica gigante, não é? E estas assimetrias históricas, elas só se resolvem com medidas assertivas. Então, eu sou absolutamente a favor das representatividades, das cotas e defendo aqui contextos em que seja possível, de facto, ter a garantia de que se garante essas representatividades através, muitas vezes, da questão das cotas. Eu sei que é um tema altamente polémico, mas você só consegue resolver. Na verdade, é polémico até há muitas mulheres, não é, que começam a trajetória connosco que dizem assim, não, eu não quero entrar por uma cota, eu quero entrar porque eu sou competente, porque eu sou capaz. Sem dúvida, só que o ponto de partida é um ponto muito assimétrico, então é preciso corrigir essa assimetria histórica. E se não fizermos nada, as pesquisas dizem que são mais de 200 anos para conseguir as paridades. Então é preciso a sociedade que está consciente desta diversidade, não é? Da importância da diversidade e está consciente deste lastro, é preciso de contribuir para poder acelerar, se quiser. Nós estamos num mundo que só se fala de acelerar. Precisamos de acelerar com as carreiras femininas, acreditando que isso é um valor. Porque acreditamos no valor da diversidade, não é? E eu acho que esse é que é. Nós estamos defendendo um valor que é o valor da diversidade e a importância da diversidade. E para garantirmos a entrega desse valor, nós precisamos acelerar essas carreiras. E por isso o que nós fazemos é acelerar essas carreiras.
como é que você acelera essas carreiras? Ou o que é que a gente tenta fazer? A primeira etapa é muito um processo de construção de propósito, e construção um bocadinho de autoconhecimento, não é? Eu preciso de me conhecer, saber onde eu quero estar, porque a carreira, não é? Hoje você pode ter múltiplas carreiras. A carreira, não é? No passado a carreira era sempre piramidal, não era aspiracional, fechada numa organização durante muitos anos. Hoje não. Então você pode escolher um pouquinho o que é a minha aspiração, o meu sonho de carreira, para onde é que eu gostaria de transitar. Eu quero ser uma executiva de uma grande empresa, eu quero empreender um negócio, eu quero estar eu quero me dedicar ao associativismo, eu quero me dedicar a empresas do setor público ou a organizações públicas. Eu preciso de, conhecendo aquilo que são as minhas valências, aquilo que são os meus valores, eu preciso de me posicionar onde é que é aspiracionalmente a minha trajetória de carreira, para onde é que eu gostaria de ir. Eu tenho uma amiga de longa data brasileira que dizia uma coisa que eu acho maravilhosa, que é este conceito de que futuro anunciado, presente mobilizado. Então, quando você faz uma reflexão sobre aquilo que são os seus valores, para onde você gostaria, não é? O que é que te faria feliz, lá na frente, você, de uma certa forma, anuncia um sonho, anuncia uma aspiração, um futuro, e naturalmente você vai começando a caminhar no sentido desse sonho, não é? E por isso essa é uma oportunidade incrível do primeiro passo, ajudar as mulheres a se identificarem onde é que elas gostariam de estar, onde é que elas acreditam que é o maior nível de contribuição que podem dar. E eu acho que esse é o primeiro passo. E depois tem muito a trabalhar as soft skills, não é? No fundo, são as competências de autoestima, capacidade de falar em público, construção da sua marca pessoal. Ou seja, a questão das mulheres que é incrível é que elas, tecnicamente, são naturalmente muito melhor preparadas do que os homens, porque fazem muito mais formação, sentem-se muito menos prontas e por isso, para aceitar qualquer desafio, estudam muito e por isso elas têm uma super preparação técnica, mas depois falta um pouquinho essa capacidade de acreditar que dá conta, que é capaz de aceitar um desafio. Isso é um aspecto muito interessante, que é trabalhar um bocadinho nessa capacidade de dizer, não, eu sou capaz. Eu não sei se muitas vezes acontece quando nós falamos com mulheres aqui, que elas dizem assim, puxa, assim, existem os meus colegas, por exemplo, quando vem um projeto interessantíssimo, não sei o quê, os meus colegas homens, quando eles não sabem nada do tema, mas eles estão super à vontade, eles se lançam, eles vão, então depois eles se preocupam não é, em ir atrás de ter a competência. A mulher não, a mulher vai, não, vou preparar, prepara-se, e só quando está super preparada é que ela se candidata ao projeto, ao lugar. Então, é preciso trabalhar um pouquinho essa capacidade de acreditar em si próximo e se julgar, não é? Tem hora que tem que se julgar. Eu acho que isso é um trabalho que a gente procura fazer, não é? Fortalecer, não é? Fortalecer. Eu vou ter que me matricular nesse curso, porque eu fui vendo a minha vida. Eu tenho 2 irmãos. E é exatamente isso. Eu tenho um que é arquiteto e um irmão que é advogado, assim como eu sou advogada. E assim, desde o primeiro semestre da faculdade, isso aqui é o primeiro semestre, ele era chamado de doutor. Ele simplesmente incorporou o papel e ele era. E eu tinha doutorado, mas eu não acho mais doutora. Mas porque eu ficava assim, eu sempre tenho que estudar mais, eu tenho que pensar mais. E é um contexto, quando você foi falando assim, o homem ele incorpora, e é isso. Eles simplesmente vestem aquilo e eles são. E a gente fica, né, estudando, pensando, trabalhando, falando, não, mas eu quero dar uma resposta completa, eu quero estar extremamente preparada. E um outro contexto que eu achei importante, eu quero pedir para quem está nos assistindo aqui comentar. É uma live no Instagram, tem que ter comentário aqui para a gente ler e interagir. E eu queria fazer um comentário, que vocês comentassem aqui com uma pergunta, assim. O que vocês acham que é o maior desafio da mulher? E aí eu vou começar respondendo. Se posicionar diante de todos os papéis. Para mim é esse, tá? Vocês coloquem o que vocês pensam que é o principal desafio da mulher. Homem também pode responder. Vocês têm esposas, filhas, irmãs, mães, enfim. Então respondam aí qual é o principal desafio da mulher. Por que para mim
e aí é uma percepção de quem não é uma estudiosa, de quem está aprendendo aqui com Marta, aprendendo com Mariana e vivendo e sendo mulher dentro desses papéis. É, a gente às vezes consegue, né, ser 100% lá na nossa vida profissional. Mas quando a gente vai virar mãe, e agora? Como que você vai equilibrar ser mãe e ser tudo o que você é profissionalmente? Tá, e quando você vai para um profissionalmente, como que você equilibra isso com o seu casamento? Que, assim, a mulher pode escolher não ter um casamento, mas ela pode escolher também ter um casamento, ter uma família naturalmente, tudo que a gente tem que cuidar, né? Com tudo que somos. E aí, assumir esse papel de cuidar da sua relação, do seu relacionamento, né? Do seu casamento, seja um casamento hétero ou não, enfim. Tem um outro contexto, que é o contexto de ser mulher, né? A gente precisa também se enxergar dentro disso. Então, para mim, a principal dificuldade é esse balancear e esse encontro entre os papéis que nós assumimos, assim. Eu queria ver aqui para vocês que estão nos assistindo, para vocês o que é? Qual é o desafio de ser mulher? Qual é o desafio do feminino? E aí eu queria fazer um bate-bola aqui com a Mari e com a Marta, assim, falando sobre isso. Mari, qual é para você o principal desafio em ser mulher? Para você, qual é esse desafio? Eu acho que existem vários desafios. Eu acho que é um desafio constante, assim. Eu acho que o primeiro ponto a se trazer é que o feminismo, acima de tudo, não visa criar um revanchismo entre homens e mulheres. Muito mesmo um revanchismo interno entre mulheres brancas e mulheres negras. Óbvio que as dores são completamente distintas, mas uma não anula a outra, né? Então é importante dizer que a questão do patriarcado, do machismo, afeta o homem também, porque é importante dizer que o homem, a taxa de suicídio entre os homens é muito maior em comparação às mulheres, porque eles não podem demonstrar seus sentimentos, eles não podem demonstrar suas fraquezas, eles não podem chorar, eles têm que ser sempre o provedor. Então, o homem também sofre muito com o machismo. Mas é evidente que a principal vítima dessa questão toda são as mulheres, que é um preconceito milenar. Então, é muito difícil tratar sobre essas questões de sociedade porque são tabus, né? Então, existem uma série de desafios que as mulheres enfrentam todos os dias. A cobrança por um padrão estético, a cobrança por por uma questão da carreira, a mulher não pode errar de maneira alguma. Quando ela entra em alguma coisa, ela tem que ser a melhor naquilo, ela não pode passar fora da linha, porque senão ela simplesmente é tirada de lado. Então, todo momento e oportunidade que ela tenta ser o melhor. Por isso que a Marta estava até dizendo que elas se sentem muitas vezes acuadas e não tem esse poder de ir e se jogar, porque elas sabem que elas vão sofrer muita retaliação. E a mulher sofre muita retaliação em espaços. Tanto que você entra num debate, quando tem um homem falando, vários param para escutar. Quando as mulheres estão ali falando, poucas pessoas estão ali presentes para realmente escutar. Então, a mulher sofre uma série de questões dentro de casa, a violência que ela sofre dentro de casa, a violência que ela sofre com o marido, os filhos que replicam essa violência, que não é só física, a violência dentro do trabalho, como você é tratada, como você tem que se provar todos os dias, na rua, como você anda, como as pessoas te abordam, os obstáculos que ela encontra para crescer na carreira e ainda por cima criar os filhos, que é muito difícil também. E elas se veem ali abandonadas praticamente, porque a maternidade acaba sendo uma obrigação delas e a paternidade é vista como algo deixado de lado. Então, o feminismo também é isso, é trazer o homem para dentro da família. Qual o papel que ele tem dentro da família? Nos afazeres domésticos, na relação que ele constrói com o filho. O filho realmente, quando ele precisar, quando ele estiver em apuro, ele vai se sentir, em linhas gerais, ele vai se sentir mais confortável em dizer com a mãe. Então, é trazer a paternidade também, trazer responsabilidade afetiva para o homem também, para ele criar essa relação de carinho com os filhos também, né? Excelente. Então, uma série de desafios
e de reflexões a serem feitas, né? Porque, enfim, o feminismo está aí para abraçar, para prezar pelo equilíbrio das relações humanas, para buscar uma solução digna para todos nós. É isso. Marta, o Epifânio falou que libertar-se do alto preconceito cultural imposto, né, pelas circunstâncias. Tem muito a ver com a fala que a Mari falou. Agora nos conta aí, dentro de tudo que você ouve, que você treina, qual é esse desafio? Olha, eu acho que o desafio está muitas vezes dentro de nós, sabe? Eu tenho um casal, um rapaz e uma menina, tenho 2 filhos e eu própria me vejo muitas vezes a replicar padrões culturais da qual eu fui educada, replicando essa assimetria entre o que é trabalho de menina e o que é trabalho de menino. E por isso é de tal forma enraizado culturalmente que até eu, que tenho uma autoconsciência sobre o processo, não é? Que tenho trabalhado muito sobre esse tema, que ajudo imensas mulheres no seu processo de desenvolvimento, eu muitas vezes me vejo, não é? Depois, às vezes a atitude até é instintiva e depois eu paro e digo, não, espera aí. Não, por que eu estou chamando a minha filha para me ajudar e não estou chamando o meu filho, não é? E aí eu tenho tipo assim um rebate e digo, não, para tudo, não é? E aí eu chamo, não é Carlota, é Afonso, hoje é o Afonso. Mas sabe, então assim, é um padrão cultural, que era um bocadinho que a Mari estava dizendo, nós temos um padrão cultural que é um bocadinho o nosso, não é? Que são aqueles nossos mitos fundadores que fazem parte desta trajetória e que são muitas vezes difíceis de ultrapassar e nós próprias ultrapassar, não é? Nós próprias individualmente neste papel nós ultrapassarmos. E por isso eu acho que também, complementando o que a Mari disse, não é? Acho que há também um conjunto de movimentos que a própria mulher deve fazer, um bocadinho nesta ideia de um locus de controle interno, não é? Que é pensando assim, o que é que eu, enquanto mulher ativa, produtiva, não é? Eu posso fazer para mudar essa história, não é? E em casa, na educação dos filhos, eu posso mudar essa história, não é? Eu posso mudar essa história, sabe como? Eu não sei, acontece em muitas mulheres isto, que é um senso de dono da casa, não é? A mulher tem um bocadinho esta ideia de que ela é dona da casa. E ela assume esse papel, não é? Ela diz, olha, isso está desarrumado, o quarto está bagunçado, oh, gente, não sei o que é que vai fazer para o jantar. E ela precisa um pouquinho dizer assim, não, olha, a casa é um espaço coletivo, então bora lá dividir estas tarefas, não é? E o que é facto é que nem sempre isso acontece, porque a mãe tem sempre aquela preocupação não é, do cuidado, não é? E leva às vezes esse cuidado a uma sobrecarga da sua agenda pessoal. Tem uma série de pesquisas que provam que a mulher tem mais 4 horas em média de trabalho depois de terminar a sua atividade profissional, que tem a ver com atividades domésticas, não é? Que tem a ver com pega filho, traz filho, pensa no que é o jantar, vai no supermercado, compra, não é? Fala com... Então, toda essa dinâmica, ela está muito... E muitas vezes você pergunta, mas Marta, a família não ajuda? Ajuda, mas às vezes a gente não pede, porque diz assim, não, é mais fácil eu fazer do que estar pedindo para distribuir, não é? Então, eu acho que há o papel um bocadinho enquanto sociedade, não é? Um bocadinho disto que a Mari estava a trazer, acho que é super importante, mas fazendo um outro contraponto, há um papel que é um pouquinho um papel de cada uma de nós mulheres, não é? Nos colocarmos num lugar de não replicar o modelo geracional, não é? Quebrar este lastro cultural e também assumir, delargar um pouquinho, não é? Não precisamos de gerir sozinhas aquilo que é a atividade da família e da casa. Então, tentar, não é? Criar um bocadinho aqui disciplina de dar espaço ao outro, não é? Então, eu acho que tem também um desafio em nós mulheres, não é? E aí nós podemos fazer alguma coisa. Porque há coisas que fazem parte do coletivo, que nós podemos influenciar, mas é poder de influência, é mais difícil mudar. Mas se cada uma de nós mulheres mudar, e isso está na nossa mão, porque eu posso decidir não tomar mais conta da casa da maneira como eu tomo. Eu posso decidir, não, a partir de hoje, não é? A gente tem isso, né, Marta, de abraçar culturalmente, né, que é o que a gente está falando aqui. Bom, para encerrar, eu vou citar, assim, eu li algumas pesquisas mostrando que na pandemia as mulheres produziram menos, 50% menos do que os homens, né?
E talvez isso seja também desse papel, porque a gente se assume aí, né? A gente, talvez nesse momento em que a gente ficou um pouco mais em casa, né? Obrigatoriamente, a gente mesmo assim continuou dentro do nosso papel, que foi o que você falou, de cuidar, de gerir. E aí, às vezes, em algum momento, acabou que a gente diminuiu em outros focos, em outros papéis. Mas aí a gente pode olhar para o futuro, né? Então, né, aprendemos, pensamos, aqui para encerrar rapidinho. O futuro é feminino? Claro que sim. Acredito nisso. Eu acho que é uma morte do que nossos olhos. Eu acho que o feminismo, assim como o paritarismo, é uma necessidade civilizatória. Assim como o direito ao voto, à educação, o paritarismo surge dessa demanda de alcançar uma verdadeira democracia, porque o patriarcalismo, ele impede a nossa democracia, o exercício da nossa democracia. Então, eu acho que o feminismo nasce dessa necessidade que afeta a nossa realidade, afeta da maneira como nós nos estruturamos dentro de casa, até a maneira como nós nos estruturamos como sociedade, como sistema político como um todo, como organização. Eu acho que é importante dizer que amor, acima de tudo, é cuidado. Essas tarefas domésticas e tudo mais são cuidados que nós temos. As pessoas que estão à nossa volta sentem esse cuidado, sentem o seu amor. Então, é importante que o homem entenda isso, que ele pode cuidar e ele vai sentir o amor de volta. Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo, é essa barreira. Amor é disciplina, é entrega, é organização, é um carinho diário, cotidiano, é um cuidado. Então, é construir novas percepções familiares, dar espaço para falar o que realmente se sente e não ter medo, é pegar as coisas pela raiz. Porque quando se dá soluções imediatas para o problema, a gente nunca resolve esse problema. Então, tem que pegar as coisas pela raiz. O futuro é sim feminismo, é sim feminino, e feminino no sentido de olhar para as questões de maior vulnerabilidade, para as questões de preconceito racial, que são seríssimas, que são gravíssimas, as consequências disso, entender as bases da nossa sociedade ocidental, filosóficas inclusive, para conseguir transformar essa nossa realidade. Então, eu acredito sim que o futuro é sim feminino. Eu também acredito, hein, professora Marta? Olha, eu acho que estamos numa trajetória que não tem, não é que você não para, não é? Não para mais, que é uma trajetória de relevância do papel da mulher na sociedade, mas também na sociedade produtiva, não é? Na sociedade ativa, produtiva. E por isso eu acho que isto é uma jornada que se iniciou, que foi um pouco a soluço, não é? Eu lembro na geração da minha mãe, não é? Tiveram que ir à praça pública, não é? No maio de 68, queimar o sutiã para poder se ganhar um pouco mais de protagonismo, não é? Então, cada geração foi contribuindo com numa nova etapa. E quando a gente olha, não é, historicamente para aquilo que foram as gerações das quais nós temos memória histórica, não é, das nossas avós, dos vossos bisavós até hoje, nós vemos que há uma evolução incrível em algumas sociedades, não é? Em algumas sociedades, porque complementarmente nós temos algumas culturas que do ponto de vista do papel da mulher ainda está muito embrionário, não é? E por isso eu diria que as sociedades mais democráticas têm vindo nessa trajetória. Mas nós estamos sempre ainda em sobressalto, não é? E aí eu não sei o quanto vocês estão acompanhando, não é, a questão da guerra da Ucrânia, não é? Isto aqui está muito no coração da Europa, então aqui nós, enquanto europeus, estamos muito empáticos, não é? Tristes com este cenário, mas há um fenómeno que eu não sei se vocês estão acompanhando, que mostra um bocadinho ainda deste lastro histórico, é que hoje na Ucrânia o que acontece é que as mulheres e os filhos têm a possibilidade de sair do país para poder encontrar, não é, uma trajetória humana, não é, para outros países. Os maridos não podem, não é, têm que ficar para combater a guerra. Então os estereótipos, eles permanecem nas culturas mais ocidentais
Por que que não é possível perguntar pai ou mãe, quem é que fica e quem é que vai? Não é um pressuposto posto que assim a mulher pode sair e leva os filhos para ajudar a educar a geração ucraniana. O pai tem que ficar para lutar. Então você vê que assim é um vai-vem o tempo todo, não é? Que é difícil enquanto eu acho que nós estamos na trajetória evolutiva, mas nós temos ainda muitas recaídas, não é? E isso faz parte da nossa, não é, da estrutura enquanto sociedade. Mas eu acredito que nós vamos chegar lá, não é? E estamos muito melhor do que estavam as nossas avós no que diz respeito a esta matéria. Mas é uma jornada. Eu acho que cada um de nós tem que ter essa convicção de contribuir para essa jornada. Bom. Mari, você quer falar ainda? Eu vi que você ficou com vontade de falar aí. Eu vi que você... É interessantíssimo, até porque eu acho que vale o questionamento, é que se nós tivéssemos mulheres no poder, será que nós realmente estaremos olhando para essa guerra na Ucrânia? Não é mesmo? Porque a mulher, ela tem essa perspectiva diversa do homem que não é bélica, né? Então... É verdade. Sabe que eu estava hoje até num almoço com um conjunto também de homenagem ao dia 8 de março e estavam comentando uma pesquisa muito interessante no âmbito da ONU de que os acordos que são feitos, os acordos de conflitos, não é? De paz, que são feitos, mediados por mulheres, em média, tendem a durar mais 10 a 15 anos do que os acordos que são feitos, mediados maioritariamente por homens. E o que está na origem disso, os argumentos que foram trazidos, é que a mulher tem essa mais ampla capacidade de escuta e de envolvimento das partes, não é? E por isso, como ela escuta mais, envolve mais, a capacidade, os consensos que se constroem são consensos mais sólidos. Porque a maior parte, não é? Os diversos stakeholders, interlocutores, eles foram ouvidos e envolvidos. E não foi tão diretivo, não é? E muitas vezes isso faz com que estes acordos, não é? Então eu reverbero o que a Mari disse, não é? Talvez lideranças femininas, aliás, acho que dava outra talk, é a liderança do Zelensky, não é? Que é completamente uma liderança empática, não é? Afetiva, chora quando se coloca. Então, essa capacidade de liderança empática que envolveu o mundo inteiro na causa da Ucrânia tem muito a ver com esse lado, com um lado mais feminino, eu diria, na sua forma de estar e de se colocar. Mas, enfim, isso daria um pano para mangas para outras conversas. Queridas, olha... Que live, que legal, que conversa boa, gostosa. Foi um excelente café da tarde aqui no Brasil, um final de noite aí em Portugal, né, professora Marta? E eu fico aqui com o coração cheio, com uma reflexão sobre o que é essa representatividade, sobre o tamanho e o caminho que a gente ainda tem que percorrer, a nossa empatia, a nossa sensação de nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a Ucrânia e a nossa limitação com relação a isso, com relação à guerra, e não só a Ucrânia, né? Envolve todo um conjunto de pessoas, que não necessariamente só os ucranianos, mas também e principalmente, né, nesse contexto da guerra, e a jornada que a gente ainda tem pela frente. Então foram muitos temas, muitas dores aqui representadas e faladas, e alternativas e caminhos. Faço ainda a última menção ao livro da Mariana, Mulheres na Constituição. Acho que vale a pena a leitura, vale a pena a compra e trabalhar nisso. E vou me matricular no curso sobre mulheres, né, e empreendedorismo da professora Marta, para poder entender um pouco mais sobre... Venham sim. É 100% online, gente. Então, é isso. Portugal e Brasil têm participantes dos dois destinos. É muito excelente. Bacana. Depois vamos colocar no feed, né, do fórum o link para a nova. E aí, quem estiver aqui quiser, né? Fantástico. Boa, vai indicar. Ser um prazer. Vai ser ótimo. Bom, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. A FIB nasce com esse propósito de promover o diálogo permanente entre Brasil e Portugal, a troca de experiências, né? A gente acredita que juntos a gente pode encontrar as melhores respostas,
aos desafios desse mundo, né? A essa jornada que nos espera, que a gente tem esse papel de mediar, de se encontrar, e de trazer, né, oportunidade, de trazer soluções, ainda que, como a professora Marta colocou em vários momentos, às vezes dentro do nosso dia a dia, que incorporem essa mudança cultural, que é lenta, mas acontece, está acontecendo. Então, que bom que vocês estiveram aqui. Mari, Marta, muito obrigada pela participação. E a gente se encontra, né? Nesses fóruns, nessas lives. Obrigada a todo mundo. Um abraço. Obrigada, um abraço. Abraço, beijo.